Vídeo de número 11 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Nós paramos no artigo 204 falando das concessões. O artigo 204 ele foi revogado, então vamos para o 205. O vencimento ou a remuneração do funcionário em atividade ou em disponibilidade e o provento atribuído ao que estiver aposentado não poderão sofrer outros descontos que não sejam previstos em lei. O que pode pegar vocês na hora da prova, ou tentar pegar, é isso aqui. Primeira coisa, não poderão sofrer outros descontos. Portanto, eles podem sofrer descontos. Lembra que eu falei que aqueles que estiverem em disponibilidade estará, segundo a Constituição, recebendo proporcionalmente, desconto proporcional ao tempo de trabalho. Portanto, pode haver descontos, mas desde que estes descontos estejam previstos em lei. Então, não poderão ter descontos que não estejam previstos em lei. O vencimento, que é o salário seco, sem nenhum acréscimo, a remuneração, se ele não receber aquele salário seco mais uma remuneração, e ainda a disponibilidade, que é aquele que estiver à disposição do Estado, e o provento, que é o nome feio da remuneração do aposentado. Estes não podem sofrer outros descontos que não aqueles que sejam previstos na lei, somente em previsão legal. Regulamentos não podem, tem que ser previsão legal, e lei aqui é lei em estrito senso. 206. A administração, em igualdade de condições, preferirá para transferência ou remoção da localidade onde trabalha o funcionário que não seja estudante, havendo a necessidade de transferência ou remoção de localidade, quem estará primeiro na lista de transferência? Aquele que não seja estudante. Esse inciso veio proteger aquele funcionário que trabalha na unidade de X e estuda na próxima localidade X. Então, é uma proteção ao estudante. 207. Ao funcionário estudante matriculado em estabelecimento de ensino, será concedido sempre que possível horário especial de trabalho que possibilite a frequência regular às aulas. Olha aqui, pessoal. Sempre que possível. Você vai entrar para agente penitenciário? Você é estudante? Cuidado. Sempre que possível. Geralmente se concede horário especial. Mas se a direção quiser fazer uma graça, cuidado, sempre que possível, então, horário especial para estudantes. Parágrafo único. Ao funcionário estudante será permitido faltar ao serviço, sem prejuízo do vencimento, remuneração ou vantagens decorrentes do exercício, nos dias de prova ou exame. Ele é estudante, tem um horário especial, só trabalha de dia, não trabalha à noite, mas a faculdade ou escola resolveu fazer uma prova naquele dia. Então ele vai poder faltar no dia de prova ou exame sem prejuízo do vencimento ou da remuneração e todas as vantagens decorrentes da prestação daquele trabalho, seja periculosidade, seja adicional noturno e por aí vai. Artigo 208 dos deveres e da ação disciplinar, das responsabilidades. Pelo irregular exercício de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Então, responsabilidade civil. Ele cometeu uma falta, ele vai receber uma responsabilidade civil. Exemplo, multa. Essa falta foi por causa de um furto que ele cometeu. Opa, artigo 155 do Código Penal. Então, ele vai responder penal. Só isso não, administrativamente. No caso de administrativa, existem as punições: suspensão, exoneração e demissão. Ele furtou? Provavelmente a pena de demissão. Então, civil, exemplo, multa; penal, exemplo, cadeia; e administrativamente, exemplo, demissão. Artigo 209. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo à fazenda estadual ou a terceiro.
Questão de prova. O indivíduo culposamente ele agiu e causou dano aos cofres públicos do Estado de Minas Gerais. Portanto, não responderá civilmente, somente administrativamente. Está falso. No caso da responsabilidade civil, por dolo ou culpa. Ele causou dano à fazenda estadual, dolo ou culpa. Ele teve intenção ou não. Houve um nexo causal. Houve a relação de causa e efeito. O seu ato, culposo ou doloso, provocou dano para a administração pública, ele responderá civilmente. Causou prejuízo para a fazenda estadual ou para terceiro, ou para terceira pessoa, alguém interessado, outra pessoa. Portanto, ele vai responder na responsabilidade civil. Esse foi o artigo 209. Vamos continuar. Parágrafo 1º. A indenização, ainda falando das responsabilidades dentro de deveres e ação disciplinar. A indenização de prejuízo causado à fazenda estadual, no que exceder as forças da fiança, poderá ser liquidada mediante o desconto em prestações mensais não excedentes a 10ª parte do vencimento ou remuneração, à míngua de outros bens que respondam pela indenização. Neste caso do parágrafo 1º, o juiz estipulou a fiança. A fiança não foi suficiente para pagar aquela indenização, essa indenização. O que ocorre? Então, poderá ser liquidada mediante desconto, prestações mensais. Ele recebe R$1.000 por mês. Então, ele continua recebendo, por algum motivo ele continuou trabalhando. Ele não recebeu apenas de demissão. Vai ser, portanto, descontado no seu salário a taxa não excedente a 10ª parte. Ou seja, se ele recebe 1.000, no máximo até R$100 por mês, descontado automaticamente, compulsoriamente do seu salário, e ainda a míngua de outros bens. O juiz pode ter fixado, pode ter penhorado bens para que responda pela indenização. Então, portanto, será descontado e pode também haver perdimento de bens para o pagamento dessa indenização e o prejuízo causado à fazenda estadual. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o funcionário perante a fazenda estadual em ação regressiva, proposta depois de transitar em julgado a decisão de última instância que houver condenado a fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Imagine aqui que o funcionário ele é um operador de máquinas efetivo de uma prefeitura. Não, vamos trazer para o Estado. Vamos trazer para o Estado porque a lei é estadual. O funcionário é um operador de máquinas que trabalha para o Estado. Esse operador de máquinas, quando ele estava trabalhando, lembra que é por dolo ou culpa. Vamos saber, culposamente, ele estava tirando terra de um barranco. E culposamente, por imprudência, imperícia ou negligência, imprudência, imperícia ou negligência, são as modalidades de culpa. Ele não agiu como devia agir, deixou rolar uma pedra naquele morro que ele estava retirando terra, e aquela pedra foi e danificou por completo um carro. Aquele dono do carro vai entrar com ação contra o Estado para receber o prejuízo. O carro não tinha seguro, então o Estado pagou aquele carro. Então o Estado pode, após pagar aquele carro, após a última instância foi transitado e julgado, o Estado foi condenado a pagar, ele vai entrar com ação regressiva contra aquele operador de máquinas para receber dele o prejuízo causado. Essa é a ação regressiva e isso está previsto. Então vamos ler novamente. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o funcionário, lembra do operador de máquinas, perante a fazenda estadual em ação regressiva, proposta após transitar em julgar a decisão de última instância que houver condenado a fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Então é isso que está dizendo o parágrafo 2º.
Mas não paramos aqui, temos o artigo 210. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade. Em se tratando de crime praticado por funcionário público, é necessário que o crime, para que seja considerado por essa lei, seja causado por funcionário nessa qualidade, na qualidade de funcionário. Ele é um policial civil e ele está lá numa loja, ele vai e furta aquela loja sem utilizar de nenhum aspecto da sua condição de policial civil. Então ele não está nessa qualidade. A responsabilidade penal aqui nessa lei abrange os crimes e contravenções, não só crimes, mas também aquela contravenção. Elas devem ser praticados na qualidade de funcionário. Por exemplo, o peculato. O peculato é um crime praticado por funcionário público. Então ele deve ser, portanto, praticar nessa qualidade, para que seja enquadrado na responsabilidade dessa lei. Enquanto no 211, a responsabilidade administrativa resulta por atos ou omissões. Enquanto a civil, nós falamos de dolo ou culpa, aqui nós temos, administrativamente, nós temos atos ou omissões. O agente causador do dano, ele agiu ou ele se omitiu? Ele agiu querendo causar aquele prejuízo ou ele se omitiu para que, sem praticar um ato que ele deveria praticar, para que não houvesse determinado fato. Ele será responsabilizado, portanto, atos ou omissões. Enquanto no 212 fala que as combinações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativamente. Cuidado neste 212 e tome muito cuidado mesmo. Se eu fosse examinador de uma banca, eu colocaria essa questão com certeza. Eu perguntaria: as sanções civis, administrativas e penais estão vinculadas umas às outras? Questão de prova, questão difícil, mas se você compreender esse artigo que nós lemos, ela fica fácil. Elas são dependentes uma das outras. Se eu aplico uma sanção penal, obrigatoriamente devo aplicar uma civil, uma administrativa? Olha o que diz aqui. As combinações civis, penais e indisciplinares poderão cumular-se. Poderão. Eu posso aplicar as duas ao mesmo tempo, sendo que umas e outras são independentes entre si. Elas são independentes. Eu posso aplicar somente, por exemplo, uma pena administrativa, uma suspensão sem multa e sem prisão. Eu posso aplicar uma pena somente civil de multa, sem aplicar administrativa ou penal. Só que tem uma exceção, existe uma exceção, e essa exceção você deve levar para a sua prova, porque a nossa prova cai também em crime de tortura. Qual é a exceção? No crime de tortura, se eu sou condenado por um crime de tortura praticado pela minha função de funcionário público, por exemplo, agente penitenciário torturou, foi condenado, policial militar, policial civil, policial federal, foi condenado por tortura, demissão automática. Então, neste caso, vincula administrativamente. A lei de tortura vincula a tortura praticada por funcionário público à demissão. É automática e está vinculado porque existe a previsão legal. Da prisão preventiva e da suspensão preventiva. O artigo 213 foi revogado. Na maioria das apostilas que eu encontrei para o concurso de agente penitenciário, na realidade, vou ser sincero, todas as apostilas que eu encontrei, todas, sem exceção, trazia o artigo 213. Era um Ctrl+C,
Ctrl+V que fizeram. Então, trazia esse artigo. Esse artigo 213, ele falava da prisão administrativa, que as instâncias superiores poderiam decretar a prisão administrativa. Por que ele foi revogado? Porque prisão administrativa hoje só com ordem judicial. Ninguém será preso sem a ordem judicial, salvo o caso lá em flagrante delito ou ordem judicial, salvo nos casos de crimes militares, propriamente militares. Então, deve ter ordem flagrante ou ordem judicial. Não existe mais a prisão administrativa declarada por autoridade administrativa. Artigo 214. Poderá ser ordenada pelo secretário do Estado e diretores de departamentos diretamente subordinados ao governador do Estado, dentro da respectiva competência, a suspensão preventiva do funcionário até 30 dias, desde que seu afastamento seja necessário para averiguação de faltas cometidas, podendo ser prorrogada por até 90 dias, findos os quais cessarão os efeitos da suspensão, ainda que processo administrativo não seja concluído. Olha que interessante. Aqui estamos falando da suspensão preventiva. A suspensão preventiva, ela pode ser ordenada pelo secretário de Estado e diretores de departamentos subordinados ao governador do Estado. Cuidado que não é diretores de departamentos subordinados ao secretário, não, de Estado. Vamos ler, para não ficar confuso. Poderá ser ordenada pelo secretário de Estado, secretário de Estado da Fazenda, secretário de Estado da Saúde, secretário de Estado da Educação, secretário de Estado de Defesa Social e diretores de departamentos diretamente subordinados ao governador do Estado. Aqueles departamentos que não têm intermediários ali até o governador, eles também podem decretar a suspensão preventiva do funcionário. Qual o tempo? 30 dias. Pode ser prorrogado até 90, mais 30, mais 30, mais 30, até 90 dias. Após 90 dias não foi julgado após 90 dias não foram julgados essa suspensão, ele volta ao trabalho. Não importa ainda se não foi concluído, ele volta ao trabalho após 90 dias de suspensão. Ele não pode ultrapassar 90 dias. Existe um servidor público, lato sensu, servidor, que pode ficar até 180 dias. Você sabe qual é? O presidente da República. No caso da suspensão do presidente, ela pode durar até 180 dias. Os funcionários públicos, 90 dias. Então, secretário de Estado e diretores de departamentos diretamente subordinados e 30 dias, podendo ser prorrogado até 90 dias. 215. O funcionário terá direito a contagem de tempo de serviço relativo ao período da prisão ou da suspensão, quando do processo não resultar punição, ou se limitar às penas de advertência, multa ou repreensão. Vamos supor que ele foi preso administrativamente, aquela prisão preventiva administrativa, que hoje só pode ser realizada com ordem judicial. Ele, portanto, foi absolvido, não resultou punição, ele foi absolvido, ou se limitar a penas de advertência ou repreensão. Ele foi condenado, e as penas foram advertência e repreensão. Portanto, ele vai ter todo aquele tempo que ele ficou suspenso, vai ser contado. A contagem de tempo de serviço, então, de suspensão, vai ser computada na sua ficha pessoal. E ele terá direito ainda à diferença de vencimento ou remuneração e contagem de tempo de serviço correspondente ao período de afastamento excedente ao prazo de suspensão efetivamente aplicada. Olha, observe este segundo caso, ele é interessante. Neste segundo caso, imagine que ele ficou 60 dias de suspensão preventiva e foi condenado somente a 30 dias de suspensão. O que ocorre? Ele vai então receber aqueles 30 dias a mais. Será contado aqueles 30 dias a mais na sua ficha pessoal,
tempo de serviço, você vai receber toda aquela diferença. Tudo isso, então esses dois direitos ele possui. Contagem de tempo, se não resultar em punição, ou se for advertência, multa e repreensão, ou a diferença no vencimento que exceder a prisão preventiva ao tamanho da pena. Então, é isso que tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Muito obrigado, e no próximo vídeo nós falaremos dos deveres e proibições relacionadas ao funcionário público. Muito obrigado pela companhia e até o próximo.